Olá, meus queridos e prezados irmãos, muito obrigado por sua presença aí desde o outro lado. Que o Senhor continue vos abençoando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz para todos, em nome de Jesus. E assim estamos de volta mais uma vez com mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, que possamos aprender mais e mais e mais da Palavra de Deus. Nesta feita, lição número 8, a sobriedade na obra de Deus. Diz o texto áureo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Verdade prática: o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Ok? Se você, por acaso, sofre com algum desse problema de alcoolismo, por exemplo, maus costumes, intemperanças, você tem que deixar em nome de Jesus, buscar a graça de Deus, certo? Do Espírito Santo, para deixar os maus costumes, a intemperança e o uso do álcool, de bebidas alcoólicas, certo? Porque não vale a pena se encher, se embriagar do álcool, tomar álcool, nem mesmo um gole, certo? Porque a partir do primeiro gole vem o segundo, o terceiro, e aí você pode se enveredar por um caminho que será muito difícil de retornar, ok? Levítico capítulo 10, versículos de 8 a 11, 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 3 são os textos da nossa leitura em classe. Levítico capítulo 10, versículo 8 diz o seguinte, de 8 a 11: E falou o Senhor a Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Palavra de Deus para nossos corações, certo? Vamos falar a respeito do vinho, né? Esse assunto tão polêmico, né? Principalmente em nossos dias, certo? Muito polêmico, muito complicado, principalmente porque existem ensinamentos de certas religiões aí que ensinam que pode beber, não pode se embriagar, pode beber em casa, não pode beber no bar. E aí muitos cristãos acabam se confundindo, e aqueles que já têm tendência, certo, a beber, que já vieram lá do mundo, que bebiam, e encontra essa falácia toda essa conversa, acabam se iludindo e se envolvendo novamente com a bebida alcoólica, ok? Nós vamos discorrer sobre esse assunto nessa lição. A introdução, segundo aqui o nosso comentarista, na lição anterior acompanhamos a trágica história de Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão. Embora cientes de suas responsabilidades, eles não temeram entrar no lugar santo para oferecer fogo estranho ao Senhor. Por causa disso, Deus os fulminou ali mesmo diante do altar
Esse é um caso que nós já estudamos anteriormente e provavelmente eles fizeram uso de bebida alcoólica, se embriagaram e foram fazer os serviços considerados sagrados, e aí não fizeram distinção entre o santo e o profano. Portanto, Deus os fulminou, certo? Saiu fogo de diante de Deus e os fulminou, certo? Isto foi uma trágica história, um trágico acontecimento, pois o tabernáculo tinha acabado de ser inaugurado, certo? Talvez naquela euforia toda eles tomaram vinho, certo? Fermentado, com teor de álcool elevado, se embriagaram e acharam que deveriam fazer a obra de Deus assim de qualquer maneira, mas Deus não tolera, certo? Deus, o Senhor, não se deixa escarnecer. Meus queridos e prezados irmãos e amigos, a história da bebida, que é antiga, e quando eu era criança até ouvia uma certa ilustração, e os mais velhos diziam que Deus criou a cana, certo? Da cana o homem fazia aquele chamado caldo de cana, em algumas regiões do Brasil chamado de garapa, certo? Ou mesmo o homem fez, além da garapa, também fez o vinagre para uso na culinária, mas o diabo, então com inveja, veio e ensinou o homem a fazer a cachaça. Isso é uma história muito antiga, uma ilustração muito antiga, certo? Que os mais velhos contavam, os mais idosos, para com isso fazer com que os jovens não se envolvessem com o álcool, pois a própria história dizia que que o mesmo veio do diabo, ok? Certo? Para não se envolver. Então esse seria o fundo moral da história, certo? Então o álcool, ele existe, a bebida alcoólica, há muito tempo, certo? Há milênios, ok? Em cada povo tem a sua bebida alcoólica, certo? Onde não existia a cana, certamente eles deram um jeito, certo? De criar, de inventar a sua bebida. E assim nós temos que no Japão existe o sake, certo? O sake que é feito de arroz, da fermentação do arroz, certo? Que é a bebida famosa no Japão, famosíssima, certo? E no México temos a tequila, que é Japão, certo? No México tem-se a tequila. E a tequila ela tem o significado de montanha de fogo, certo? Montanha de fogo. E esse nome deriva de um grupo de índios que viviam na região do México, tequilas, segundo informações. Na Rússia temos a vodka, eles têm, né, no caso, vodka. É a bebida famosa aí dos russos, que significa pequena água ou aguinha, certo? Pois a palavra água, segundo aqui informações, é voda, que significa água, certo? Sendo vodka, aguinha, isso na Rússia, a bebida famosa dos russos. E assim
cada povo inventaram, criaram as suas bebidas. Na Escócia temos o whisky Escócia, temos o whisky, certo? Escócia é o whisky, certo? E cujo significado é água da vida, certo? Água da vida, água da vida, na Escócia. E na antiguidade, no Egito, já existia a cerveja. É claro que não era semelhante à de hoje, mas já existia como bebida a cerveja. No Brasil tem-se a cachaça de cana, certo? E até entre os índios havia bebida feita de aipim ou de mandioca, certo? Ou então de milho, certo? E muitas dessas bebidas eram feitas mastigando esses materiais, esses ingredientes e cuspindo em determinada vasilha, depois deixava para fermentar, ok? E existia uma bebida famosa também entre os índios, alguns escritos, é chamada de cauim, e era feita dessa maneira. Então até os povos indígenas tribais, chamados primitivos, povos isolados, povos não civilizados, tinham sua forma de bebida, certo? Sua forma de álcool, bebida alcoólica, que servia para distrair. E agora temos o brinde, certo? No Brasil, para se brindar uma bebida, se diz tintim, que quando toca um copo no outro, certo? Os americanos dizem cheer, certo? Que quer dizer saúde, certo? Quando faz uso da bebida, ok? Os chineses dizem ganbei, certo? Ganbei, que quer dizer secar o copo, secar can e bei, copo, secar o copo, ou seja, beber até o fim. Essas são as formas de brindes, de brindar uma bebida, de fazer aquela saudação. E temos entre os vinques, certo? Havia essa expressão aqui, certo? A maneira de brindar na hora de beber. Eles gritavam skol, skol, ok? E o que significa isso? E como era feita essa brindagem? Essa brindagem era feita, esse tipo de brinde, certa saudação, essa comemoração, era feita num recipiente que era, na verdade, o crânio dos seus inimigos, crânios de inimigos que eles haviam matado, principalmente na guerra. Então, eles bebiam nesse crânio, certo? Bebiam nesse crânio. E o interessante é que essa palavra, skol, é essa aqui só não lembro se é com ela, 2 L's em inglês, e que significa crânio realmente, certo? E agora, para pasmar um pouco e talvez causar um choque aí, temos a bebida, uma das bebidas, a cerveja mais famosa do Brasil, que é a Skol, certo? Certo? Que é, olha, essa mesma palavra aqui, ó. Era o grito que os vikings davam quando bebiam no crânio dos seus inimigos, sendo que essa palavra significa realmente
crânio, ok? Que eles usavam então como taça para tomar as suas bebidas, ok? E temos agora a palavra vinho, usada nas escrituras sagradas, e essa palavra às vezes causa muita confusão, muito constrangimento, porque as pessoas dizem aí, Jesus transformou água em vinho, então pode beber, claro que pode beber. Os antigos tomavam vinho, então nós podemos beber. Mas as pessoas não olham o lado negativo que foi causado, que resultou depois da embriaguez de certos personagens bíblicos, de alguns homens de Deus até, como Noé, certo? O caso de Davi, que usou o vinho, a bebida fermentada, para embriagar o seu general mais fiel, Urias, certo? Davi estava de olho na mulher do camarada, tinha engravidado a mulher, então, para que não houvesse desconfiança, ele embriaga o homem para que o general e manda que vá deitar com a mulher, para que aí ele pense que o filho, a gravidez, resultou desse relacionamento, certo? Depois que ele vem da batalha, que deita-se então com sua mulher. E Davi usou essa artimanha, porém o camarada não foi para casa, mas manteve assim a guarda fiel ali na porta do rei, certo? O álcool, certo, tem causado muitos problemas na vida do homem, na vida da humanidade, certo? E o vício começa com um pequeno gole, certo? Quando eu fazia periódico em determinada empresa, tinha um médico que bebia muito, certo? Bebia muito, era viciado. Ele colocava o aparelho aqui para auscultar, certo? Ele dizia, liga 51. Ô doutor, não é 33? Mas ele bebia tanto que essa palavra 51, que é uma bebida, uma cachaça muito famosa, já estava na sua mente. Diga 51. Doutor, não é 51, não é 33. Pô, mas e a 33 é melhor do que a 51? Então, certo? Mas bebia demais, era alcoólatra, viciado, certo? E já era uma pessoa de idade. O vinho na história sagrada, as Sagradas Escrituras, ao tópico 1, o vinho juntamente com o pão e o azeite é visto como uma bênção de Deus, certo? É visto como uma bênção de Deus, certo? O vinho. E aí complica mais. Então, posso fazer uso do vinho, certo? Algumas pessoas podem achar. A palavra vinho no Velho Testamento aparece cerca de 134 vezes, certo? Como Yain, certo? Como Yain. Como Yain aparece 134 vezes. E como Tirosh aparece apenas 38 vezes. Acontece que Yain é o vinho fermentado e Tirosh é o vinho não fermentado, simplesmente o suco da uva, certo? E quando nós vemos assim uma língua como a hebraica, que tinha um vocabulário tão limitado, cerca de apenas 8.000 palavras, usando palavras diferentes, certo? Usando e tendo
duas palavras diferentes para significar determinada coisa, então nós vemos que realmente havia uma diferença, certo? Havia uma diferença. Acontece que essas duas palavras são traduzidas por vinho frequentemente, certo? A palavra iaí é usada para descrever todos os tipos de vinho, desde o suco de uva até o xarope engrossado, passando por bebidas alcoólicas mais fortes, certo? Tirosh é usada para o suco que acabou de ser extraído das uvas e é frequentemente traduzido como vinho novo. A palavra também é usada para denotar o suco ainda não extraído, espremido das uvas, certo? E aqui temos umas referências aí, as 658, certo? Você vê duas palavras, certo? Mas que foram traduzidas por vinho, mas em determinados contextos, situações, significa realmente suco, certo? Existe caso que até mesmo a uva, certo? 658, Isaías 658, vamos ver o que diz o texto, 65, olha essa Bíblia aqui. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uva, veja bem, acha mosto no cacho de uva, é apenas ainda uma uva, certo? E se diz, não desperdice, pois há bênção nele, assim farei por amor de meu servo, para que eu não os destrua a todos. A referência é apenas para ver o significado, ainda há mosto nele, no cacho de uva, certo? Ok? Então existem essas duas palavras, tirosh e iaí, que são traduzidas por vinho, são traduzidas por mostos, mas não significa que todos esses vinhos eram fermentados. Alguns tinham o teor de álcool mais elevado, certo? E outros com menor teor de álcool, certo? Ok? No Novo Testamento a palavra para vinho é uinos, certo? Uinos. No Novo Testamento é uinos. Assim foi traduzida essa palavra, certo? Foi traduzida, a Septuaginta traduziu, e traduziu as duas palavras, e aí, mais propriamente vinho fermentado, e traduziu também tirosh, também por essa palavra que significa vinho no Novo Testamento grego, certo? O hinos é a tradução dos termos hebraicos na Septuaginta, certo? O termo grego sugere o suco de uva, geralmente fermentado. Onde se usa o termo glaucos, usa-se a palavra uíno. Todas as referências ao vinho, exceto uma, em Atos 2,13, certo? Todas as referências ao vinho, ao uínos, exceto em Atos 2,13, que se usa uma expressão diferente, glaucos, certo? Usam a palavra uíno em todas as expressões, certo? Não fazendo assim uma distinção, certo? Muito embora nós saibamos hoje que havia realmente essa distinção, mas só que havia geralmente uma palavra para expressar o suco extraído da uva. Então todo o suco extraído da uva era
denominado vinho, certo? Era denominado vinho. Imagine, veja a expressão e aí, certo? Vinho. Depois o hinos, certo? E aí, o hinos. Então foi traduzido geralmente o vinho, todas essas expressões, assim também como a expressão tiros, que passou para o grego também como vinho, como o hinos. O processo de fermentação é... Deixe-me ver, o processo de fermentação é citado em Marcos 2:22 e o suco, quando posto pela primeira vez nos odres, é chamado de vinho novo, não fermentado ainda, certo? É por isso que tinha que ser colocado no odre novo, certo? Porque se colocasse no odre velho, quando ele começasse a fermentar, estourava os pontos, certo? Rompia-se então o odre, certo? Marcos 2:22. Marcos 2:22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres, perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se o vinho novo em odres novo. Eu quero o recipiente para vinho, feito de couro, certo? E se colocava então o suco da uva que era extraída, se colocava ali para a fermentação. O termo vinagre refere-se a vinho azedado, ao vinho azedado, certo? Deixe-me ver, o qual era mais barato e usado pelas classes mais inferiores da sociedade. O soldado romano os soldados romanos bebiam um vinho fino e azedado, denominado acetum. E daí dessa palavra acetum vem azedo, que também resulta na nossa palavra vinagre, certo? Deixe-me ver. A palavra vinho é usada na Bíblia para descrever o produto não fermentado na uva, o que nós chamamos suco de uva. Por isso, você pode ver esses casos onde as mães deram aos bebês em Lamentações 2:11 e 12, certo? Vamos ver, e aí a gente entende que realmente há uma diferença, certo? Há uma diferença. É bom sempre a gente estudar a palavra de Deus, porque a gente fica mais, como é que diz, cônscio do assunto. Lamentações 2:11, 12. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derrama de tristeza por causa do quebrantamento da filha do meu povo, porquanto desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Ao desfalecerem como ferido pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de sua mãe, perguntam a ela: onde está o trigo e o vinho? Agora eu pergunto: por acaso se dava cachaça à criança, álcool, vinho fermentado para a criança beber? Logicamente não. Trigo, a referência ao pão, e o vinho, o suco da uva, certo? Que era comum nessa localidade do Oriente, certo? Ok? Então nós vemos que há realmente uma diferença e devemos atentar por essa diferença que existe na palavra de Deus, muito embora tenha havido essa confusão na tradução, e tudo foi traduzido como
vinho, ok? Acontece também que os cultos das outras nações, as manifestações culticas e religiosas, usavam-se muito de produtos embriagantes, certo? Intoxicantes, produtos que tiravam a pessoa de si, certo? Produtos tóxicos, drogas, certo? Eram usadas nessas manifestações culticas da antiguidade. E no Brasil nós temos um caso semelhante, que é o caso do Santo Daime, certo? Usado no Brasil, ok? O Santo Daime, certo? Que é usado no Brasil. É usado em certas regiões do Brasil onde se faz uso de uma bebida, certo, que age como uma droga na mente da pessoa, na consciência. É uma doutrina espiritual que foi fundada na década de 1920 em Basileia, no Acre, pelo seringueiro Irineu Serra, o qual, segundo ele, teve contato com a ayahuasca, certo? O principal componente do chá, certo? Principal componente do chá e do Santo Daime, certo? A bebida lhe trouxe a visão de uma mulher que se apresentou como uma rainha universal. Veja aí, nós cremos no Rei Universal. A tal visão lhe orientou a manter por 8 a tal visão lhe orientou na mata por 8 dias, certo? E no fim dos quais lhe revelou ser a Virgem Maria. Imagine, e dando bebida para drogar o povo. E é uma religião famosa e conhecida no Brasil. O chá chamou-se Santo Daime por causa do hino que eles cantam nas suas reuniões, certo? Cujo refrão diz: dai-me fé, dai-me cura, dai-me uma cachaçinha, por favor. Então, assim também na antiguidade, lá naquela região de Canaã, existia também os cultos onde se fazia uso de elementos tóxicos, certo? Entorpecentes. E o culto hebreu deveria ser diferente. Os pajés indígenas, diga-se de passagem, também já faziam uso de certas plantas, principalmente da folha de coca, nos seus rituais, certo? Os pajés, que é chefe espiritual